Esse texto é um texto que está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas tratam dessa questão, fazem essa mesma narrativa. No evangelho de Mateus é no capítulo 19, a partir do verso 23. E no de Lucas, o capítulo 18, a partir do verso 24. Aqui em Marcos, capítulo 10, versos de 23 a 31. E o Marcos apresenta uma característicazinha a mais, uma coisinha a mais. E também tem uma forma de discurso que facilita, ajuda para melhor compreensão da mensagem aqui apresentada. Todos encontraram? Alguém que não encontrou, diga eu não. Todo mundo encontrou. Vamos ler primeiro? Para a gente entrar no comentário propriamente dito. Diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou a mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E, no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Se você observa nos 3 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, você vai ver que essa palavra, ela vem imediatamente depois do encontro de Jesus com um certo jovem rico. Esse jovem vai até Jesus e indaga Jesus acerca da vida eterna. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, nos versículos anteriores aí, é só você olhar. Jesus já endossa e também reforça a sua divindade com a resposta que dá. Por que me chamas bom? Né? Só o Pai do céu é bom, né? E Jesus fala para ele acerca dos mandamentos da lei. Cumpra os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem imediatamente se adianta e diz: tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude, desde criança que eu faço essas coisas. E o Senhor Jesus dá a ele uma resposta que deixa os presentes alarmados. Uma coisa te falta. Aparentemente, vocês lembram que nós comentamos isso aqui na aula pela manhã? Aparentemente, o fato daquele jovem estar cumprindo, segundo ele entende, adequadamente os mandamentos da lei, ou seja, lembrem-se do comentário de manhã, religiosamente, ele estava muito bem. E vai ouvir do Senhor Jesus, vamos dizer assim, a sentença de reprovação, ainda que sendo tão perfeito religiosamente. Uma coisa ainda te falta.
E aí vem a bomba. Vai, vende tudo o que tem, pega o dinheiro, distribua entre os pobres e me siga. Ou seja, distribui tudo entre os pobres e terá um tesouro no céu. Então venha e me siga. Vocês se lembram da pregação do domingo passado, quando aqueles que seguiam Jesus ouvem dele: aquele que quer vir após mim tem que deixar tudo para trás. E ele vai citar ali o amor de pai, mãe, esposa, filhos e até a própria vida. Caso contrário, não será digno do Senhor, não será um discípulo de Jesus. Aqui, a gente está vendo de modo bem prático como esse critério do Senhor é apresentado ou aplicado depois de ver a reprovação do Senhor para com esse jovem, porque Jesus, sendo Deus, sonda corações, e ainda que aquele jovem pronunciasse sua perfeição religiosa como quem cumpria adequadamente todos os mandamentos da lei do Senhor, ele ouve da parte do Senhor que ainda falta alguma coisa. O primeiro dos mandamentos vai dizer que não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o primeiro mandamento, só o Senhor é Deus. E ele não aceita ser dividido com ninguém. Imagine você, irmã, você não ama teu marido? O que você acha de dividir teu marido com mais umas outras 2 ou 3 mulheres? De jeito nenhum, né? E os cabras, então, nesse mundo machão que a gente vive, né? Você tem um coração tão bom, rapaz. Você tem aí tua mulher, o coitado ali não tem. Divide tua mulher com ele. Você tá ficando louco, rapaz? Até que o pirão, a farinha, a gente ainda divide, mas a mulher não, né? É claro, né? Agora imagine a satisfação de Deus, sendo quem é, o ser supremo que é, aceitar dividir você, dividir o teu amor com qualquer outra entidade, coisa, gente, divindade, objeto, seja lá o que for. Não, mas essa santinha, que santinha o quê, rapaz? Quem morreu na cruz por você não foi a santinha, foi Jesus. Mas os anjos, que anjo? A palavra de Deus condena a adoração a anjo. Anjo não tem que ser adorado. Deus é adorado e somente ele, mais ninguém. Quando ele estabelece esse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele já está começando, já começa com a sola em cima. Adoração só a mim. Para me adorar, você tem que adorar somente a mim. Nada pode ocupar espaço no teu coração além de Deus mesmo, e somente ele, mais ninguém. Aquele jovem, embora fosse religiosamente perfeito por guardar todas as leis segundo o seu entendimento, ouve do Senhor Jesus que ele está dividindo a glória de Deus com seus bens, seu patrimônio. Quando ele ouve isso de Jesus, os versículos aí, o 22, por exemplo, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se muito triste, porque era dono de muitas propriedades, né? O amor a esse patrimônio que ele possuía era muito maior do que o amor a Deus. Ou seja, ele tinha outros deuses antes do Senhor. Os discípulos certamente ficaram com a pulga na orelha assistindo aquela cena. E aí entra nessa parte que a gente está vendo hoje. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Perceba aí uma diferença entre o primeiro verso que a gente está expondo hoje e o primeiro que a gente expôs na semana passada. Na semana passada, o texto dizia que o Senhor se dirigiu às multidões. Lembram-se? Aqui não é as multidões que ele está falando. Ele está falando aos seus discípulos, diretamente a eles. E esclarecendo algo com o qual eles vão se debater a vida inteira, com o qual hoje, nos dias de hoje, nós que pregamos o Evangelho,
ainda temos de enfrentar. E que identifica de modo maravilhoso aquelas pseudo-igrejas cristãs, onde o que mais se enfatiza é exatamente o sucesso financeiro e material. E aí você liga a TV e está lá o testemunho. Eu era pobre, eu estava falido, eu vim para participar dessa campanha aqui, agora eu tenho 4 empresas, estou milionário, tenho carro importado, moro numa cobertura, e eles chamam isso de evangelho. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Ora, ora. Como é difícil. Aqui a gente precisa parar e fazer mais um comentário. Porque senão o seu coração pode até se encher de ira contra as pessoas que eventualmente você conheça e que talvez até as trate com algum desprezo, exatamente porque elas são ricas financeiramente. É ou não é? Quantas pessoas de situação financeira confortável você conhece e que você os reprova? E aí, de repente, você lê um trecho da Bíblia desse aqui e fala: tão miserável, o que é teu está guardado, infeliz. Porque a gente associa a quantidade de dinheiro que eventualmente o cara possua. Para chamar uma pessoa de rica, quais são os critérios que nós estabelecemos? A história aqui do jovem rico, ela vai dizer no final que aquele jovem baixou a cabeça, foi embora triste, porque era dono de muitas posses, tinha muitos bens. Então isso caracteriza para nós uma pessoa realmente rica, mas as riquezas deste mundo não estão necessariamente condicionadas à quantidade, mas sim ao valor que nós damos àquilo que nós temos. Tem gente que a única riqueza que ele possui na vida é, sei lá, uma moto. Pronto. E aí, por algum motivo, você causa algum dano à moto dele, pronto, está feita a confusão. Agora ele quer que tu morra porque aquilo que ele mais amava na vida foi danificado por você. De modo que até o filhinho amado, se dá um arranhão na moto, está morto. A pessoa que tudo tem na vida é uma moto, a gente pode chamar de rica? Segundo o nosso padrão de riqueza, não, né? Mas e levando em consideração o excesso de valor que ele agrega, que ele dá a esse objeto, nos leva a dizer que aquilo é a riqueza que ele tem. Quantas pessoas deixam de vir à igreja porque ouvem dizer que aqui na igreja o pastor pede dinheiro? Eu já ouvi pessoalmente da boca de alguns indivíduos que não viria para cá não, que ele não ia dar dinheiro para vagabundo, que eu fosse trabalhar, como se eu não trabalhasse, e como se eu recebesse algum salário para estar aqui, né? Mas é o que o camarada ouve, né? É o que ele vê dizer por aí, ele bota isso na cabeça. Trata-se de um avarento, e um indivíduo que está sofrendo um alto bloqueio para conhecer o evangelho, porque atribui valor demais ao pouco que eventualmente tenha. Às vezes nem rico é, mas confia naquelas coisas que possui. Assimilem, associem a riqueza abordada nesse dia de hoje a isso que eu estou dizendo para vocês agora. Não necessariamente que o Senhor esteja condenando o fato de alguém ser rico. De maneira nenhuma. Haviam pessoas ricas seguindo Jesus. Tinha discípulos ricos. Boa parte deles morreu pobre, que realmente pegou tudo que tinha e distribuiu com o povo. Distribuiu com a igreja. Outros não, nós não temos nenhuma notícia de que tenha acabado com o patrimônio que possuía. Mas entenderam que, acima de tudo, precisavam amar a Deus. E não a qualquer patrimônio, fosse ele qual fosse. Estão entendendo, queridos? Daí, como o Senhor vai explicar isso aos discípulos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pouco importa se essa riqueza é uma fazenda enorme
ou se fosse um cabrito que o cara tinha. Mas se a confiança dele tivesse nesse cabrito, pronto. É disso que ele está falando. Porque se a gente prega aqui falando apenas do ser rico no padrão que nós entendemos como riqueza, eu acredito que quase todos nós aqui, menos uns 2 ricos que tem, o Lidu é rico, o Eximar também é, o resto é pobre mesmo, né? E imediatamente a gente diria, opa, então eu estou beleza, eu estou dentro, eu não sou rico, nunca fui. E não é assim que a coisa deve ser vista. 24, os discípulos estranharam essas palavras. Puxa vida! Mas Jesus insistiu em dizer, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que os discípulos estranharam? Lembrem-se que os discípulos são todos judeus. São homens que amam a lei do Senhor, que vivem regidos pela lei, a lei de Moisés. Quando eles ouvem dizer que determinada pessoa é um perfeito, um zeloso pela lei de Deus, um zeloso cumpridor da lei de Deus, imediatamente eles pensam, ó, joia, tá aí um cara santo, tá aí um cara legal. E de repente eles se deparam com a situação onde há um rapaz, onde há um jovem, que é um cuidadoso observador da lei, e ouve da boca do Senhor que não, você não está aprovado. Só em guardar esses mandamentos não é suficiente. Te falta alguma coisa. Ainda falta algo. E o Senhor associa isso àquela cena que eles acabaram de ver daquele jovem rico indo embora triste. Os discípulos, como diz a palavra aí, eles estranharam essas palavras. Haveria uma nova categoria agora de gente impedida de ir para o céu? Além dos pecadores, agora rico também não pode? Então o céu é só para pobre? Um requisito para herdar a vida eterna é ser pobre? Eles estão coçando a cabeça agora. E agora? E mais essa? Ainda, além dos que cometem pecados, seria pecado ser rico? O que será que o Senhor está dizendo com isso? Será que é pecado ter dinheiro? E agora? É pecado ser rico? Devia olhar para um outro e, rapaz, como é que faz? Como é que a gente sai pelo mundo pregando o evangelho agora? Vamos pregar só para pobre? Porque para rico não adianta, estão tudo perdido? Essa é a estranheza que está causando ao entendimento, ao coração daqueles homens que estão com Jesus. Opa, tá aí uma coisa nova para a gente aprender. Ó. Os caras estão com um pica-pau batendo na cabeça. Que será de nós? Que será do mundo? Que será dos coitados dos ricos desse mundo? E é preciso que o Senhor explique melhor esse negócio aí para eles. Isso leva a melhores explicações da parte de Jesus. E leva a fazer uma declaração ainda mais forte. O verso 25 tem suscitado debates e discussões aí há séculos. Já inventaram tanta coisa para ver se justifica essa impossibilidade. O famoso texto que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E agora? Um camelo passa pelo fundo de uma agulha? Tudo bem que aqui no Piauí não tem camelo, mas lá no Goiás tem muito. Tem uns que até avua. É claro que não tem. É um animal lá asiático, principalmente do Oriente Médio, África. Camelo é um bicho enorme, ele é bem grande, grandão mesmo. Se ele não se deitar, você não monta nele. A não ser que você suba por uma escada. E uma agulha, você conhece uma agulha? Agulha de costurar, de pregar um botão. O fundo dela é uma coisa minúscula. Como é que passa um camelo por ali? Ou seja, não passa. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha é algo impossível. Daí, a fim de tentarem criar uma forma de entender a passagem,
inventaram que camelo é uma linha, uma corda muito grossa que existia antigamente e que realmente não passava pelo fundo de uma agulha. Não, outros já inventaram, não, é porque a agulha era uma porta que tinha lá em Jerusalém, que era uma porta baixinha, que realmente um camelo tinha dificuldade para passar, tinha que deitar o camelo, o bicho sair de joelho. Tudo conversa para boi dormir. Esse tecido, arqueologicamente, não foi encontrado, nem menção de nenhum tipo de linha que se chame camelo, e muito menos a arqueologia sequer ouviu comentários acerca de uma das portas de Jerusalém se chamar agulha. São jeitinhos que as pessoas vão dando para ver se remenda o texto de maneira que supra as suas, ou que justifique a sua pecaminosidade e sua impossibilidade de escolher a Deus para a salvação. Na verdade, o Senhor está sendo muito claro, ele está falando de camelo, bicho, e de agulha, agulha. Ele está falando de algo impossível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que confia nos seus bens materiais entrar no céu. Essa é a resposta que ele está dando. Se os discípulos já estavam assombrados, depois de ouvirem isso, piorou mais um pouquinho. Como diz na minha terra, acabou de lascar. E agora? O Senhor Jesus está fazendo uso aí de uma hipérbole. É um comparativo exagerado que se usa numa narrativa exatamente para se chamar a atenção para ela. Assim como um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, da mesma maneira, quem confia em bens materiais também não entra no céu. É simples assim. Maravilhados ficaram, verso 26, ficaram admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem é que pode ser salvo? E agora? Como é que faz? Sendo assim, quem pode entrar no céu? Parecia ainda haver na ideia dos discípulos que o cumprimento da lei, ou seja, os esforços humanos poderiam ser suficientes para a salvação. Aquele jovem, quanto a isso, parecia perfeito. É a eterna ideia de imaginar que se acessa a vida eterna por meio de nossos próprios esforços, nossos próprios méritos. Não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu não faço mal a ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Eu sou muito caridoso. E daí? Ama ao Senhor acima de todas as coisas? Amo. Opa, com a boca, beleza. Então agora prove. Por meio da sua vida diária. Prove por meio o conjunto dos seus atos do cotidiano, do dia a dia. Qual a utilidade que você tem para a sociedade à sua volta? Que espécie de homem ou de mulher você é dentro da tua casa? Jovens, como é que vocês tratam seu pai e a sua mãe? Pais, como é que vocês tratam sua família? Mães, como é que você administra a sua casa? Cidadãos, como é que vocês se portam diante da sociedade? Como é que vocês são vistos pela vizinhança, pelos colegas de trabalho? Quem te vê brilhando em você a luz do Senhor, você é luz brilhando no meio das trevas? Ou quem te vê, quem convive com você, diz, Deus me livre de passar na porta daquela igreja, fulano congrega lá. Passei igual aquela marmota, eu não quero ser crente não vou nem passar perto da igreja. E aí? Você que diz que é tão perfeito, tão bondoso e caridoso. A Bíblia fala numa introspecção, que é a atitude de olhar para dentro de você mesmo. Inclusive, periodicamente, sempre que vá tomar a ceia do Senhor, em toda ocasião de ceia do Senhor, examinai-vos a vós mesmos. E então, coma do pão, beba do cálice.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o texto vai mais longe, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém depois. Pesado, né? Diante dessa história de camelo, de agulha, os discípulos alarmados, sendo assim, quem é que vai? Agora eles estão ouvindo do Senhor Jesus que aquele jovem rico não era um salvo em Cristo, e, ao que parece, por ser rico. Mas eles sabiam da impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E foi isso que os deixou intrigados. Ora, assim como um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, um rico não entra no reino do céu, então o problema é ser rico. Não, o problema não é ser rico. De maneira nenhuma. Eu vou até adiantar para os irmãos, no domingo que vem, nós vamos trabalhar o ocorrido aí com o Zaqueu, está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você vai ler aquele texto, meditar sobre ele, uma compreensão bem adequada do que está acontecendo naquela ocasião. Jesus, verso 27. Olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Diante dessa perplexidade dos discípulos, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Bom, aquilo que um homem não consegue fazer, por exemplo, passar um camelo no fundo de uma agulha, Deus pode. Ou você duvida disso? Eu não duvido, não. Ele tem feito coisas muito mais extraordinárias. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha para Deus é fichinha. Mas tem algum homem que consiga? O que tu acha? De jeito nenhum, né? Jesus olhando para eles. Para os homens é impossível, contudo, para Deus não é, porque não há impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Amém? Quando Deus quer, o camelo passa pelo fundo da agulha. Amém? Então Pedro começou a lhe dizer: ó Senhor, eis que nós aqui, os discípulos, né? Nós temos deixado tudo para seguir o Senhor, viu? Como quem diz, ó Senhor, lembra aí, porque nós, graças a Deus, nós deixamos tudo para te seguir, viu? Então nós não entramos nessa lista aí não, né, Senhor? Nós não estamos nessa confusão aí não. O Senhor se lembra que nós deixamos tudo? O Senhor achou a gente pescando, nós abandonamos o barquinho lá e pelo menos nós 4, eu, o Tiago, o João, o André possivelmente também, o irmão de Pedro. A gente era pescador, largamos tudo. O Mateus não está aqui, mas ele deve ter comentado, ó, eu era coletor de impostos, estava lá trabalhando, o Senhor me chamou, fui também, e assim todos foram achados ocupados, cada um na sua ocupação. O Senhor não chamou nem um vagabundo, como quem dissesse: ei, você não tem nada para fazer mesmo? Tu está à toa mesmo? Então vem e me siga. Quanta gente deveria estar conosco e não está porque é ocupado demais? Não tem tempo. Tem que trabalhar, mas domingo à noite, não, porque eu vou trabalhar amanhã cedo. E daí? Amanhã cedo, e hoje de noite? Mas cansado. Né? Ah, tem que cuidar do marido, ah, tem que cuidar da mulher, ah, tem que cuidar do menino, ah, tem que cuidar do gato, do cachorro. Vai dar não, me desculpa aí. Não, tá desculpado, nego velho. Mas lamentavelmente você está dando uma prova de que Jesus não ocupa lugar de primazia no teu coração. Tem alguma coisa no teu coração que está na frente da fila. Jesus está no rabo da fila, do meio para trás. Jesus lembra da abnegação. Em verdade lhes digo
que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou campos, patrimônio de uma forma geral, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Aí, queridos, o Senhor Jesus lembra aquilo que tinha dito para aqueles seguidores lá, para a multidão: ei, se alguém quer vir após mim, vai ter de amar menos essa tropa toda, inclusive você. Você precisa me amar acima de tudo. O amor a mim tem que estar em primeiríssimo lugar, em lugar de exclusividade. Daí o Senhor vai apontar a recompensa aí para o Pedro e seus discípulos. Não há quem tendo deixado tudo isso e não receba já no presente 100 vezes mais. Quer dizer que eu tinha um pai e agora vou ter 100 pais? Eu tinha uma mãe e agora vou ter 100 mães? Eu tinha uma mulher, agora vou ter 100 mulheres e 100 sogras? Isso é outra forma exagerada de chamar a atenção para alguma coisa. Não há quem deixe tudo para ter Jesus em primeiríssimo lugar, que não seja por isso recompensado já nessa vida, já no presente, já nesses dias, vivo ainda. Não para que pegue e descontextualize a coisa e transforme isso novamente em riquezas materiais, como esses irmãos de juízo estragado pregam. Aí, tá vendo? A Bíblia garante que se você largar tudo por amor do Evangelho de Jesus, você vai ganhar 100 vezes mais. E aí vem a campanha para fazer você largar dinheiro aí no gasofilácio, e o indivíduo descabeceado e também ganancioso: lá, eu vou dar logo 1.000, que o senhor disse que eu vou ganhar 100 vezes mais, então eu vou ganhar 100.000. As pessoas são guiadas por esse tipo de ganância, lamentavelmente. Faz parte também. Mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo: entenda assim, de modo mais fácil, você será enormemente recompensado. Você será muito bem recompensado por ter a Deus em primeiro lugar no teu coração. Amém? E o que intriga muito e deixa muita gente aí com a pulga na orelha é o final da primeira parte aí. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições ou tribulações, se você achar mais interessante. O que não vai faltar para o bom seguidor de Jesus serão tribulações e perseguições. Tribulações e perseguições essas que talvez não existissem se você não amasse a Deus, se você não andasse com Jesus. Ele nunca escondeu de ninguém que por amor dele nós seríamos injuriados, seríamos perseguidos, espancados, presos e até mortos. Por qual motivo? Nada, não fez nada de mal, apenas servia Jesus. Só por causa do nome de Jesus, mais nada. Perseguido por amor a Cristo. Perseguições essas que pela eternidade, quando você estiver sendo recompensado, não existirão mais. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Eternamente na presença do Senhor. No céu de glória, onde o Senhor enxugará toda lágrima. Onde não haverá tristeza, onde não haverá mais dor. Amém, amados? Os que confiam nas riquezas, por elas são enganados. Das próprias riquezas se tornam vítimas.
Elas são, como o salmista diz, uma pedra cheia de lodo, onde quem se coloca em pé é para escorregar e cair. Confiar nas coisas desse mundo é deixar de confiar em Deus. É não ter qualquer garantia de vida eterna. Quem confia nos bens deste mundo não confia em Deus. É impossível ter as duas confianças de uma vez. É impossível servir a Deus e a mamon. É impossível servir a Deus e as riquezas. O amor a essas riquezas também é idolatria. E toda idolatria é condenada pela palavra de Deus. Toda. Sem exceção. A suma disso, os mesmos bens e familiares queridos segundo a família de Deus, na eternidade com Cristo, mas, enfim, sem angústia, sem tribulação alguma, deixou pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou tudo. E ainda nesta vida o Senhor garante para você receber muito mais, muitas vezes mais, isso que você tem amado menos. O Senhor não mandou você abandonar pai e mãe, não mandou você abandonar mulher nem marido, não mandou você jogar nada fora. A não ser que seja algo muito prejudicial. Mas o Senhor mandou, determinou que você o ame com exclusividade. Amor exclusivo a Deus e somente a Ele. Quantas pessoas, ao longo desses anos de caminhada cristã, eu tenho sido vista enxotado de sua família, expulso do convívio familiar, porque confessou Jesus como Senhor de sua vida. Pessoas que eu conheci no seminário, que moravam lá, missionários do interior do Rio de Janeiro, do interior do Goiás, de Minas Gerais, para morar lá no prédio da Faculdade Teológica em Brasília, porque não tinham mais família. A família expulsou de casa. Por quê? Porque se converteu a Cristo. E foram ganhar uma família muito maior. Uma igreja cheia de gente que o amava com amor especial, onde eles também tinham toda a liberdade para amar também. Ali se casaram, constituíram família, perderam a família segundo a terra, mas ganharam a família segundo Deus muito maior. E uma família da qual nunca mais vai se separar, que inclusive nem a morte vai separar. Mesmo após a morte, mesmo após o findar desse mundo, continuaremos com essa família. E a daqui da terra? Que nós devemos honra, devemos respeito, inclusive devemos o bom testemunho a fim de ganhá-los para Cristo também. Às vezes damos valor demais para quem não deveria ter esse valor todo e de menos para aquele que realmente tem todo o valor, o Senhor Jesus. Para ser discípulo dele, nós somos chamados a largar tudo. Ah, Senhor, mas eu amo tanto essa coisinha, pois é, mas largue. Se a posse disso, a companhia disso é pecaminosa e vai de encontro ao que Deus determina, essa coisa que você tanto ama vai te levar para o buraco. E o Senhor adverte isso inúmeras vezes exatamente para que, em forma de juízo de Deus, que é perfeito, não haja qualquer possibilidade de lá no futuro você se queixar como quem diga: ah, eu não sabia disso. Ah, tá de brincadeira, né, nego velho? Como não sabia, rapaz? Conversa fiada é essa? Daí, o verso 31. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eu queria trazer de manhã, a comentar isso na aula, porque na aula da EBD a gente tem como dialogar, e eu ia pedir para que os irmãos dissessem: o que o Senhor Jesus quis dizer com isso aí?
Negócio é esse de primeiros que serão últimos, últimos que serão primeiros. Mas para não estragar nossa argumentação de agora à noite, eu não toquei no assunto não, pela manhã. O Senhor discorre tudo isso daí, fala sobre tudo isso daí, e no final ele fecha com essa pérola aí. Porém, muitos primeiros serão últimos, e uns últimos serão primeiros. Primeiro, querido, quem são esses primeiros? Quem são esses últimos? O Senhor Jesus continua falando e apresentando as coisas segundo o valor que nós damos a elas aqui no mundo. Esses primeiros são as celebridades, as pessoas que nós endeusamos, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas de posição, autoridades. Chamam a atenção do mundo inteiro, nós olhamos para elas e dizemos, olha, rapaz, aquele cara ali, é naquele que eu vou colar, eu vou me encostar naquele, que aquele ali é bom. Aos olhos do mundo, ele é a pessoa a ser imitada. Ela é a criatura invejada. Por isso ganha do próprio mundo esse status de primeiro, alguém que tem a primazia. E quem são esses últimos? Aqueles que o mundo despreza. Rapaz, esse camarada não tem uma bicicleta para andar, rapaz. Nem na rua dele todo mundo conhece. Desprezado por todo mundo. Ninguém sabe nem o nome. Vive por milagre de Deus. Não tem nada. Mas é um servo fiel do Senhor Jesus. O mundo ignora, zomba dele, é um abestado desse, ainda é crente. Esses são os últimos, segundo o mundo. Aqueles que abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Está todo mundo indo para a festa, abestado. Vamos também, rapaz, eu não ando nisso não, mas tu é besta mesmo, hein, rapaz? Olha, capotou um caminhão ali cheio de televisão de 55 polegadas. Vamos embora lá pegar umas 3 para nós. Rapaz, não vou não. Se um dia Deus me der condição, eu vou lá na loja e compro uma. Mas do caminhão capotado, quem pega é ladrão. É ladrão que comete esse tipo de coisa. E ainda tem coragem de falar mal do governo. Ah, o presidente é ruim, o governador é ruim, o prefeito é ruim. Ladrão, rouba que nem rato, mas... uma maravilha para julgar os outros. Os últimos são aqueles desprezados pelo mundo, porque não andam na mesma direção do mundo, andam na contramão do mundo. Andam servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus e não do mundo. Por isso são as últimas pessoas que o mundo abraçaria e dedicaria algum respeito. E o Senhor faz a associação disso com, ou seja, com o critério com que o mundo julga e o critério com que Deus julga. Por isso, aqueles primeiros, segundo o padrão do mundo, na entrada do reino celestial, serão últimos, isso se entrar. E aqueles desprezados pelo mundo, que no mundo não tiveram nada. O mundo olhava para eles e balançava a cabeça. Esses serão primeiros no reino de Deus. Porque o Senhor não está nem um pouco preocupado com o status social, com a fama e o destaque que o camarada tenha nesse mundo. E sim com sua fidelidade a Ele e a sua palavra. Afinal de contas, ele deixa muito claro que aqueles que deixaram tudo isso por causa da minha palavra e por causa de mim. Amém? Aquele que por amor de mim, por amor à minha palavra, deixar tudo isso, esse é digno do reino dos céus. Você agora, amado, somando o que você está ouvindo hoje, com o que você ouviu domingo passado,
com o que você vai ouvir na semana que vem. Insisto, leia os 2 capítulos, pode ler aí o de Lucas, o 18 e o 19. Leia os 2 para você fazer a associação adequada e ver se no domingo à noite você chega aqui com esse nó já desatado. Diferente de Marcos e Mateus, somente Lucas conta aquela história do Zaqueu. Os outros não contam. Só Lucas conta essa história. Por que Lucas teria feito isso? Vamos falar disso semana que vem. É uma característica do Lucas. É o momento onde o camelo vai passar pelo fundo da agulha. Por enquanto, fique com esse desfecho. Deus dará a cada um o seu devido valor, não segundo o mundo, mas conforme a sua perfeita justiça.